Será que agora vai, gente? Ai, como pode melhorar? Aqui no Instagram tudo bem, aqui no YouTube se não entrar é isso aí, a gente faz só pelo Instagram. Porque hoje eu vou contar pra vocês, a internet está bem interessante. Como pode melhorar? Ô, gente, como pode melhorar? Hoje a internet tá de mal de mim e o YouTube simplesmente não tá escolhendo compartilhar aqui a live. Como pode melhorar, gente? Se eu não conseguir fazer aqui pelo YouTube, eu vou fazer só aqui no Instagram e tá tudo bem. E aí eu subo depois lá no YouTube de uma maneira mais manual, porque realmente o YouTube Studio hoje está de mal de mim. Ele não está escolhendo iniciar essa transmissão. Como pode melhorar? Oi, lindezinha, boa noite. Gente, é isso. O que é certo sobre isso? O que é certo sobre isso? O YouTube não vai, tá? Então, assim, desisto. O YouTube não tá escolhendo compartilhar com a gente, não tá escolhendo ser contribuição nessa live de hoje. Então, tá tudo bem. Eu vou seguir só pelo Instagram aqui. Deixa eu só deixar preparado aqui. Vou colocar isso aqui na tela e é isso. Como pode melhorar o que mais é possível, faremos aqui na tela do Instagram. Não vou ficar sofrendo, né? Como dizem. Depois eu baixo a live aqui do Instagram e aí eu coloco lá, subo manualmente lá no YouTube. Boa noite, né, gente? Segunda Sem Limites começando, mais uma Segunda Sem Limites. Gente, olha, eu tô achando tão divertido esse negócio de fazer essas lives semanais, porque assim, nas lives semanais é um momento, gente, que pra mim é muito criativo, assim, eu tô muito, muito feliz e grata. A gente já tá fazendo semanalmente já desde o final do ano passado, todas as segundas-feiras, e é sempre um aprendizado novo, é sempre uma energia diferente. Muitas vezes durante a semana ou no próprio dia da live, eu convido os participantes lá do Festa da Consciência a sugerirem os temas, porque, gente, assim, o que eu acho mais legal é que a gente faça essa construção em conjunto, que a gente traga essas energias, essas consciências, essas ferramentas em conjunto. É uma construção. Eu também estou no meu processo de descobrir, né, de expansão de consciência, de descobrir novas possibilidades. Então, a gente vai crescendo juntos. E a ideia do grupo, né, do Festa da Consciência, dos outros grupos que eu tenho também dos 21 dias, a ideia é que a gente faça algo contínuo, que a gente cresça juntos, que a gente siga sempre aumentando e expandindo consciência, né? Uma das coisas que eu pergunto todos os dias, gente, sem exceção, é como eu posso ser contribuição no planeta hoje? Sempre eu peço isso, gente, eu sempre faço essa pergunta, porque eu acredito muito nisso, que quando a gente escolhe algo diferente para nós, a gente leva isso para outras pessoas, para as pessoas que estão ligadas a nós de alguma forma, e a gente consegue literalmente fazer uma corrente do bem, né? Então, para mim é realmente muito leve e divertido fazer a Segunda Sem Limites. Mesmo nos dias que eu estou fisicamente mais cansada, e hoje é um dia desses, mas eu falei assim, eu escolho fazer essa live, eu escolho porque é um tema que eu adoro. Porque o nome, né, o tema da live é Se Não Tivesse Nada de Errado com Você. Quantas e quantas vezes a gente já se colocou como errado em alguma situação, a gente já se julgou, a gente já se diminuiu. Quantas vezes, gente, em quantas situações diferentes, no trabalho, na vida pessoal, a gente por muitas vezes a gente faz isso. A gente se sente errado, a gente se julga como errado. Mas então hoje o convite é, e se não tivesse nada de errado com você? E aí, gente, eu vou trazer um olhar um pouco diferente sobre alguns rótulos, tá? Então eu vou trazer um olhar um pouco diferente sobre questões relacionadas a TDAH, TOC, autismo,
que são tidas como deficiências nessa realidade. Mas a gente tem em Axis uma vertente, a gente tem várias vertentes em Axis, né, gente? A gente tem uma parte de negócios, a gente tem uma parte de relacionamentos, a gente tem parte de dinheiro, a gente tem várias vertentes em Axis. Então, não são só as barras de Axis, as barras são uma das inúmeras ferramentas que a gente tem. E um dos braços de Axis, vamos dizer assim, uma das vertentes de Axis são exatamente olhar para essas questões dos rótulos, das pessoas tidas com necessidades especiais, né? E para mim foi muito incrível. Para quem não sabe, eu sou fonoaudióloga, tá, gente? Então a comunicação é algo que faz parte da minha vida pessoal e da minha vida profissional desde sempre, né? E para mim acessar essas ferramentas, esses conhecimentos, foi como se tudo que eu tinha estudado, tudo que eu já tinha aprendido, que eu já tinha trabalhado com os meus clientes também, foi como se eu juntasse tudo e tudo fizesse sentido, foi como se as coisas se conectassem, porque a linguagem, gente, a primeira linguagem é sempre energética. A primeira linguagem é sempre energética. E depois que eu percebi isso e usando as ferramentas, isso para mim fez assim uma expansão muito grande de formas de contribuir com as pessoas mesmo. Então, quando a gente olha para esses rótulos, né, de TDAH, TOC, autismo, e que estão relacionados à minha profissão original, né, vamos dizer assim, que hoje eu brinco, né, gente? Vocês sabem o Júlio, né, de Todo Mundo Odeia o Chris? Sou eu, né, que eu falo, a Rochelle falava, meu marido tem 3 empregos, né? No caso aqui sou eu, né? Pra quem não sabe, eu sou fonoaudióloga, bancária e terapeuta integrativa. Aí eu falo assim, né, que essa questão da linguagem e das informações relacionadas às necessidades especiais fazem parte da minha formação original, mas também a gente tem como trabalhar isso dentro das terapias integrativas de uma forma muito incrível. E para mim, realmente, acessar essas informações foi muito interessante, porque eu aprendi a lidar com isso de uma forma diferente. E aí eu até brinco assim, que se eu tivesse conhecido essas ferramentas lá atrás, no início da minha carreira, talvez eu tivesse me tornado uma profissional um pouco diferente no âmbito da saúde, tá, gente? No âmbito da fonoaudiologia aqui. Talvez eu tivesse feito coisas diferentes. Mas tá tudo bem também, eu acessei essas ferramentas alguns anos depois. E o importante é que hoje eu escolho a cada dia seguir escolhendo cada vez mais usar essas ferramentas na minha vida, usar essas ferramentas na vida das pessoas que passam comigo no consultório e o que mais é possível, né? Boa noite, mames linda! Gente, então vamos lá. O YouTube não funcionou, né? Como eu disse para quem entrou agora, o YouTube não funcionou, não conectou de jeito nenhum, por isso que a gente atrasou um pouquinho para começar. Mas não tem problema, porque a gente vai seguir aqui no Instagram e depois eu subo essa live lá no YouTube. E aí eu vou começar trazendo, né, eu trouxe alguns tópicos. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer para vocês de onde eu tô tirando essas informações, tá, gente? Não é da minha cabeça, não fui eu que inventei. Eu tô tirando algumas das ferramentas que eu vou trazer aqui hoje e alguns dos conceitos que eu vou trazer aqui hoje, eles são retirados desse livro mágico que eu adoro, que é Você Ensinaria um Peixe a Subir em uma Árvore. Esse é um livro de Axis, é do Dr. Dan Heer, junto com o Gary e a Anna Maxwell. Então, é um livro muito interessante, porque ele vai, ele tem muitas ferramentas, esse livro, e ele vai abordar todas essas questões dos rótulos de uma forma muito diferente. De uma forma muito diferente do que a gente está acostumado nessa realidade. Mames, não funcionou e tá tudo bem também, né? Que é certo sobre isso. O YouTube hoje não quis funcionar e tá tudo bem, não tem problema. Então vamos lá, Você Ensinaria um Peixe a Subir em uma Árvore é um dos livros que eu de vez em quando faço a classe introdutória dele e é um workshop bem legal. Mas eu vou trazer algumas coisas aqui hoje. Claro que numa live eu não consigo aprofundar tanto quanto eu aprofundo dentro de um workshop, né? Um encontro mais longo comigo. Mas eu vou trazer alguns conceitos e algumas coisas para que a gente possa olhar para as pessoas que têm algum desses rótulos e para nós mesmos de uma forma diferente.
E aí, para começar, eu vou começar falando de mim, tá, gente? Eu nunca fiz uma avaliação neuropsicológica ou eu não tenho um diagnóstico médico relacionado a isso. Mas à medida que eu fui acessando essas informações e aprendendo essas ferramentas, eu me percebo em alguns momentos que algum traço de algum desses rótulos, ou mais de um, eu tenho, tá? E aí eu sempre brinco assim, gente, eu falo de um jeito, né, brincando, levando a brincadeira e tal, mas é claro que eu sei que isso é sério, né? Mas eu falo, gente, eu acho que eu tenho um TDAH, se investigar um pouquinho vai descobrir que eu tenho um TDAH, porque a minha forma de funcionar, ela é um pouco diferente, a minha mente, assim. E eu não sabia colocar isso em palavras até eu ler esse livro, porque eu achava só que eu era muito acelerada. Quem convive comigo sabe, a velocidade com que o meu pensamento funciona, ela é diferente. E olha, perceba, eu estou dizendo, ela é diferente. Ela não é melhor e nem pior que ninguém. Ela é só diferente. Mas, por muito tempo, eu me julgava por isso, porque eu achava que eu era confusa, eu achava que eu era desatenta, eu achava que eu não tinha capacidade de aprender ou fazer algumas coisas porque aquilo ali para mim era muito difícil, né? Principalmente quando era algo que precisasse ser muito linear, é como se a minha cabeça ela sempre estivesse pensando de uma forma mais macro. E aí quando eu precisava às vezes organizar tudo, claro que eu fui treinando ao longo do tempo, eu desenvolvi algumas habilidades relacionadas a isso para que eu pudesse executar meu trabalho de uma forma, né, plena e tudo, mas a forma como minha cabeça funciona é diferente. Então, gente, se tiver algum médico um dia assistindo essa live agora ou depois e quiser fazer uma avaliação minha, eu tô aí candidatando, porque se investigar vai achar. Mas por que eu tô trazendo isso? Porque exatamente eu quero trazer que não tem nenhum problema relacionado a isso. Isso não é um problema. Isso é apenas uma forma diferente de ser. Como assim, Marina? Você está dizendo então que é tudo simples assim? Não estou dizendo que é tudo simples. Claro que eu sei que existem graus, né, de acometimento de todas essas questões, né, das deficiências, que aqui eu não vou chamar de deficiências, eu vou chamar de supercapacidades. Claro que a gente tem diferentes graus, cada pessoa é uma pessoa, cada ser é um ser, mas não tem nada de errado com isso. Quando a gente começa a soltar esses rótulos a deficiência, a dificuldade, a gente começa a mudar um pouquinho o nosso ponto de vista sobre esses rótulos, tá? E aí, quando a gente começa a perceber que muitas vezes as crianças, né, que estão sendo diagnosticadas com essas questões de TDAH, autismo, TOC, essas crianças, elas são rotuladas e comparadas com a média, vamos dizer assim. E aí, se a gente olhasse para uma perspectiva diferente, e se essas crianças elas não estivessem na média? E se essas crianças elas fossem simplesmente diferentes, não estivessem na média e a gente estivesse tentando fazer com que elas se encaixassem numa normalidade que não faz sentido para elas? Percebem? Isso foi uma das coisas que quando eu li, fez assim na minha cabeça, porque eu falei, gente, verdade, a gente tende sempre a pegar aquela situação e a encaixar em algum padrão. E se não houvesse esse padrão? E se a gente fosse, né, reconhecesse que cada um é único? Como seria? Então, gente, quando a gente pensa em rótulos, a gente está trazendo imagens, respostas, definições, ou seja, conclusões, limitações, e nada daquilo que não se encaixe naquele padrão, que não se encaixe naquele rótulo, naquela definição e naquela limitação que eu coloquei, nada que seja diferente daquilo poderia funcionar, poderia ser certo, vamos dizer assim. Boa noite, Isis lindeza, boa noite. Então, quando a gente começa a olhar que os rótulos, eles são, na verdade, uma limitação, a gente começa a perceber que isso, a gente já está diminuindo as pessoas que estão sendo rotuladas, porque a gente está olhando para elas como se elas fossem erradas e as pessoas que não têm os rótulos se fossem certas. Verdade, existe o certo e errado, gente? Quantas e quantas vezes a gente fala, né, sobre isso aqui nas lives e nos conteúdos que a gente traz. Então,
O Gary, né, que é o criador de Access, ele fez uma pergunta assim: e se não tivesse nada de errado com essas crianças? Porque aqui no livro ele fala muito da questão relacionada às crianças, tá, gente? Porque normalmente é o tipo de diagnóstico que a gente observa na infância, mas vale para todos nós adultos também, tá? Inclusive para mim. Então, assim, eu vou de vez em quando falar como crianças e os pais, mas saibam que tudo que eu tô trazendo aqui não tem idade, tá, gente? Porque a gente pode usar as ferramentas, inclusive nas nossas vidas adultas, conosco e com outras pessoas que a gente conhece, que sejam diagnosticadas com alguma questão desse tipo, tá? Então o Gary foi lá e perguntou assim: se não tivesse nada de errado com essas crianças, e se elas forem apenas diferentes? E aí a Annie Maxwell, que é a psicóloga coautora desse livro, ela falou que quando ele fez essa pergunta, ela estava num curso de Access com ele, ela falou assim: gente, foi como se a minha mente abrisse, porque isso foi o que eu sempre pensei. Ela, durante toda a vida dela, essa psicóloga, ela trabalhou com crianças com alguns transtornos e ela pensava dessa forma. Ela não olhava para essas crianças como se elas fossem erradas, ela olhava simplesmente como se elas fossem diferentes. E aí, quando o Gary trouxe essa consciência e ela percebeu que isso ela já sabia dentro do saber dela, ela já acessava esse tipo de informação, ela falou: nossa, então tem algo aqui para mim. E aí foi quando ela foi começar a estudar e aí acabou virando esse livro aqui. Boa noite, Vanessa, lindeza do meu coração. E aí o Gary, ele faz um convite pra gente começar a fazer perguntas relacionadas a isso. E aí ele fala assim: se essas crianças com todos esses rótulos pudessem ser percebidas da maneira como são e não como quem não são. Se elas pudessem ser percebidas como elas são e não pelo que elas não são. O nome do livro é Você Ensinaria um Peixe a Subir em uma Árvore. Sabe por quê, gente? Einstein disse assim: se você for julgar um peixe pela capacidade dele subir em uma árvore, ele vai ser sempre um idiota. A frase não é exatamente com essas palavras, mas o sentido é esse. Então a gente não pode olhar com um olhar de julgamento e esperar que aquela situação diferente se encaixe em algo que não faz sentido, que não faz sentido para ela, né? Então por isso o livro tem esse nome, tá? E aí o Gary vai trazendo no livro, junto com a psicóloga, que eu esqueci o nome dela, a Annie, ele vai trazendo essas ferramentas de Access e abordando no contexto das crianças com TDAH e TOC, como que a gente pode ver, né? E aí eles trazem algumas perguntas que eu acho interessantes aqui, ó. O que mais é possível aqui que não estamos vendo? Nós fazermos essas perguntas quando a gente estiver lidando com alguma situação desse tipo. O que mais é possível aqui que nós não estamos vendo? Ao invés da gente perguntar: como eu poderia fazer essa criança se ajustar? Percebe que toda vez que eu vou pro lado de como eu poderia fazer essa criança, essa pessoa, esse adulto ou eu, né? Como eu poderia me ajustar nessa situação? Como seria, ao invés de eu perguntar como seria eu me ajustar nessa situação, eu perguntar: o que mais é possível aqui que eu não tô vendo? O que mais é possível aqui que eu não tô vendo? E se nós pudéssemos ver o que eles veem? E ao longo de todo o livro, eles trazem essas informações de a gente se colocar sobre o olhar do outro e não a gente se colocar numa posição hierarquicamente superior de sermos melhores, nada do tipo. E como seria a gente olhar o mundo através dos olhos dessas crianças ou desses adultos que têm algum tipo de rótulo nesse sentido, né? O que isso poderia provocar de mudança? Quando a gente não está criando limitação, gente, quando a gente reconhece as habilidades de todas as pessoas, não como melhores ou piores, simplesmente cada um com as suas capacidades e habilidades, quando a gente passa a reconhecer isso, a gente começa a olhar de um prisma diferente, de um ponto de vista diferente, de que não tem nada de errado ali acontecendo com aquela criança e de que ela simplesmente está percebendo o mundo de uma forma diferente. Faz sentido para vocês? Então, se no caso dessas crianças que a gente rotula ou nós nos rotulamos, colocamos essas limitações em nós, e se a gente pudesse olhar de uma forma diferente
e não trazer esse julgamento, esse peso de sermos desvalorizados, ou de não sermos bons, ou da gente ter algum defeito. Como seria a gente simplesmente perceber que somos apenas diferentes? Como seria? E aí, uma das ferramentas que o Gary traz aqui no livro é exatamente para a gente olhar do ponto de vista: e se seus filhos forem perfeitos? E se nós, com as nossas questões, as nossas diferenças, e se nós formos perfeitos? Porque normalmente, gente, essa realidade, ela tende a agir do ponto de vista de que tem algo de errado com qualquer pessoa que tem esse tipo de rótulo. É como se tivesse algo errado. Ah, tem TDAH, tá errado. Como seria a gente não olhar para o lado do rótulo e do julgamento e a gente perceber que a gente pode olhar de um outro ponto de vista, e que, olhando de outro ponto de vista, a gente vai trabalhar com essas pessoas de uma forma diferente também. Que a gente vai não mais tentar fazer elas encaixarem nessa realidade, e sim perceber essa realidade com os olhos que elas têm. Isso faz sentido para vocês, gente? Para mim faz muito sentido. E aí a ferramenta das perguntas é uma das ferramentas que mais contribui para esse tipo de situação. Como assim, Marina? As ferramentas das perguntas, aquelas que a gente faz, que são super fáceis? Sim. Sim, aquelas que a gente faz e que são super fáceis. Porque quando a gente começa a criar essa cultura de pergunta, a gente está criando uma cultura de empoderamento. A gente está criando uma cultura de não julgamento. Ô, gente, tá acontecendo alguma coisa ali de novo, ô vodka. Ô, vodka. Gente, espera só um pouquinho que ela pegou um trem aqui. Meu Deus, vodka, toda live é isso agora, filha. Dá, me dá. Gente, agora é isso. Toda live é isso. A vodka quer fazer participação especial fazendo alguma bagunça. Como pode melhorar? Gente do céu, ela arrumou um trem ali que não era uma bolinha que não era dela, mas tudo bem. Então, gente, uma das perguntas que a gente pode fazer para lidar com pessoas com rótulos e que a gente está no nosso trato no dia a dia pode ser assim: que contribuição eu posso ser para essa pessoa? Essa não é uma energia diferente do que a gente tentar olhar e falar assim: ai, como que eu posso arrumar essa pessoa? Como que eu posso consertar essa pessoa? Como que eu posso fazer essa pessoa ser normal? Quando a gente coloca a pergunta: que contribuição eu posso ser para essa pessoa? Vocês conseguem perceber a diferença energética dessa pergunta? É absurda, porque você sai daquele espaço do julgamento. Então, quando a gente reconhece isso, a gente consegue funcionar de uma forma mais simples e mais fácil. A gente sai do julgamento, né? E lembra, gente, eu falei um pouco sobre isso na última segunda, sobre sermos seres infinitos, né? Com infinitas possibilidades. Já tivemos muitas e muitas e muitas existências antes dessa e teremos ainda infinitas existências, né? E quando a gente olha para essas questões dos rótulos e a gente não se limita a observar apenas essa realidade, que a gente começa a reconhecer e perceber que nós somos seres infinitos e que nós vivemos outras experiências e ainda vamos viver outras experiências, quando a gente começa a olhar na ótica do ser infinito, a gente tira muito a significância de todos esses pontos de vista de julgamento, de limitação, porque a gente amplia o nosso espectro de visualização, a gente sai daquele ponto de eu só observo essa realidade, sabe, aquele lugar, aquele espaço onde a gente tem dó das pessoas, onde a gente fica, ai, coitado, coitadinho. Gente, isso vale pra tudo, tá? Não só para as questões dos rótulos, não só para esse tipo de julgamento, para pessoa que tem uma condição financeira diferente, para pessoa que tem uma condição financeira de mais dificuldade, a gente tende a falar, ai, tadinho, gente. A gente está limitando quando a gente traz isso. Quando a gente olha para uma pessoa e a gente só consegue perceber o momento atual, isso é uma grande limitação. Então eu convido vocês que todas as vezes que vocês sentirem dó, pena, oh meu Deus, todas as vezes que essa energia vier no campo de vocês, vocês vão destruir, descriar isso, porque vocês vão reconhecer. Eu reconheço que essa pessoa é um ser infinito. Eu reconheço que essa pessoa é um ser infinito de infinitas possibilidades. Em todos os lugares que eu me recuso a perceber isso, eu destruo, descrio. Vamos fazer esse combinado? Vamos fazer esse combinado da gente
Todas as vezes que a gente for para esse espaço do julgamento do coitado, do tadinho, do meu Deus, ó pobre vida, aos céus, ao azar, todas as vezes que a gente estiver indo para esse espaço conosco e com as outras pessoas, bora destruir, descriar isso, gente. Isso é limitar demais, é limitar muito a nossa visão. É sair do escopo de que nós somos seres infinitos. Quando a gente reconhece os seres infinitos que nós somos e que o outro também é, inclusive as crianças, inclusive os nossos filhos, inclusive os que estão numa situação mais frágil do que a nossa, né? Quando a gente reconhece isso, gente, a gente expande muito, porque a gente para de limitar as pessoas pela dificuldade, pelo problema. Todos nós temos capacidades infinitas, porque nós somos seres infinitos, basta que a gente escolha algo diferente, não é verdade? Isso é tema, pô, gente, nossa, se a gente for falar sobre isso aí dá um tema legal de live, não dá? Pra gente falar sobre as infinitas escolhas e as escolhas anteriores e as escolhas futuras. Gente, alguém me lembra, alguém que tá aqui, que tá no Festa da Consciência, ou me manda um WhatsApp me lembrando disso, pra gente falar sobre as infinitas escolhas anteriores e o que mais é possível. Vanessa, eu sei que você tá aí, me ajuda, gata. Porque vocês sabem, gente, a minha memória ela é muito louca. Eu depois não vou lembrar que eu falei isso. Mas eu acho que seria um tema, muita contribuição pra gente trazer numa segunda Sem Limites aqui. As nossas infinitas escolhas anteriores. Ai, obrigada, lindeza, você é maravilhosa. Eu sabia que você tava aqui pra poder ser contribuição na minha vida. Então, gente, primeira coisa, vamos começar a olhar pra gente enquanto seres infinitos. Repito. As infinitas escolhas anteriores e o que mais é possível, tá? Porque já tá me vindo aqui algumas coisas, aí já vem chegando os downloads do universo aqui de informações que seriam muita contribuição trazer. Ok, a Vanessa vai anotar pra mim, aí depois eu anoto num papelzinho pra não esquecer, a gente fala disso semana que vem. E aí, gente, uma outra ferramenta que a gente usa muito aqui nesse livro e que a gente pode usar em todos esses momentos das definições dos rótulos, das limitações, das dificuldades, é a questão de que nós somos seres vibracionais, nós somos energia e nós estamos constantemente captando pensamentos, sentimentos, emoções de outras pessoas. Mas muitas vezes a gente capta o pensamento, percebe aquele pensamento e a gente traz isso para o nosso campo como sendo nosso. É diferente de estar consciente. Quando a gente está funcionando por meio de sentimentos, pensamentos, emoções e a gente está trazendo isso para o nosso campo como nosso, a gente se torna aquilo. A gente se torna aquele sentimento. É diferente de se tornar consciente da situação. E aí eu vou dar aqui um exemplo que ele traz aqui no livro que eu achei bem legal, assim. Eu não sei nem se tá nessa parte, eu acho que tá mais ou menos nessa parte, mas eu anotei aqui, ó. Ele colocou assim, ó. Se você perceber que uma criança ou alguém, né, gente, está representando emoções de outras pessoas, ou seja, ela tá percebendo pensamentos, sentimentos de outras pessoas e tá reproduzindo isso como se fosse dela, você pode perguntar, para quem você está fazendo isso? Por exemplo, se alguém fala assim, eu estou me sentindo ansioso, ou eu estou com ansiedade. Aí você pode perguntar assim, para quem você está fazendo isso? Para que ela possa perceber que isso não é dela. Para que ela possa perceber que isso não é dela. É como a gente usa o a quem pertence isso na forma de pergunta com o outro. Quando a gente faz pra gente, a quem pertence isso? Eu tô percebendo no meu campo. Mas como a gente pode facilitar para que o outro perceba que aquilo não é dele? Perguntando, para quem você está fazendo isso? E eu achei isso muito interessante, gente, porque ele traz um exemplo aqui que é assim. Agora eu não sei onde eu anotei, mas é mais ou menos assim. Você pode perceber o sentimento de tristeza. E quando você percebe o sentimento de tristeza e capta isso como sendo seu, você imediatamente se torna triste. Imediatamente você vai ficar triste. Agora, se você simplesmente está consciente da existência da tristeza, você percebe que existe a tristeza, você consegue perceber que isso não é seu. Você percebe, você está consciente da existência daquela sensação, daquele sentimento, mas você tem clareza de que aquilo não é seu. Agora, quando você sente, quando você capta o sentimento, você automaticamente reproduz isso no seu campo.
E, gente, é muito incrível a gente usar essas ferramentas de a quem pertence isso ou facilitar para o outro o a quem pertence isso, fazendo essa pergunta, para quem você está fazendo isso, porque a pessoa muitas vezes não tem a consciência, ela não consegue perceber sozinha que aquilo não é dela. E, gente, a gente vive numa sociedade, olha, eu já passei por crise de ansiedade, todo mundo que está aqui sabe disso, eu não tenho vergonha de falar. Mas hoje eu consigo perceber quantas coisas eu estava captando ali e comprando e que não eram minhas. E que não eram minhas, mas naquele momento era. Naquele momento eu sentia como se fosse meu. Não é que era meu, né? Eu sentia como se fosse meu. E eu via todo aquele turbilhão de coisas acontecendo e aquilo ia me trazendo mais percepção de sentimentos de ansiedade e eu reproduzia mais disso no meu campo. Eu vou dar um exemplo hoje. Hoje eu tava com a minha amiga VV, a gente foi trocar lá no Sinergia, tomar um café e bater um papinho. E aí eu falei com ela assim, amiga, o meu horário tá todo meio doido, eu tô com a vida um pouquinho corrida, com a mudança das rotinas recentes. Mas quando você disse que queria vir aqui na mesma hora, meu corpo se expandiu e eu escolhi muito estar aqui. Aí eu brinquei com ela. Eu até tenho um monte de coisa pra fazer, que eu sempre preparo material pra live, tá, gente? Eu sempre preparo. Então eu preparei hoje também. Mas eu ia ter feito isso de tarde, eu acabei fazendo no finalzinho do dia, já início da noite. E aí eu falei assim, amiga, eu tinha um monte de coisa pra fazer, mas foi leve pra mim estar aqui hoje com você e eu escolhi ficar com você. Gente, se fosse há algum tempo atrás, eu teria entrado num looping de ansiedade, porque eu ia começar a pensar, ai meu Deus, mas eu tenho que fazer, porque mais tarde tem isso, se eu não fizer, o que vai acontecer? E aí eu ia começar a captar esse tipo de pensamento e sentimento de outras pessoas, eu ia trazer isso pro meu campo e automaticamente eu ia sentir isso. Gente, olha, foi mega leve. Eu falei, tá tudo bem, quando for mais tarde eu chegar em casa, eu vou preparar o meu material. Se eu não conseguir preparar por algum motivo, também tá tudo bem. E deu tudo certo, né? Eu preparei o material, mas eu sempre ficava assim antes, né? Nessas situações onde as coisas fugiam um pouco do meu controle, eu ficava percebendo essa ansiedade que muitas vezes não era minha, mas eu comprava como sendo minha e tornava isso verdadeiro no meu mundo. Agora, eu conseguia usar a pergunta a quem pertence isso, né? Agora eu consigo, antigamente eu não conseguia. Mas para uma pessoa que talvez não tenha comunicação verbal como nós temos e não tenha o funcionamento da mente de uma forma tão linear quanto a nossa, que aí aqui tem um ponto que eu quero trazer para vocês. As pessoas tidas com os rótulos de TDAH, TOC, autismo, a mente delas funciona de uma forma diferente. A nossa mente, ela funciona de uma forma um pouco mais lenta, linear. A nossa comunicação verbal, a fala, ela depende de um encadeamento de sequência de coisas e é lento e linear. Como assim, Marina? A gente pensa e fala, sim, mas isso é lento. É diferente de quando a gente tem uma comunicação visual energética por imagens. E aí, por que eu tô trazendo esse conceito aqui para vocês? Porque quando a gente tenta transmitir algo, fazer algo de uma forma linear para pessoas que pensam diferente, que têm um funcionamento da mente um pouco diferente do nosso, aquilo é cansativo para eles, é muito lento, é muito devagar. Então, quando a gente traz a informação como um todo, para a pessoa faz mais sentido, e eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente. Então, a comunicação verbal, eu tenho aqui minha comunicação verbal com vocês. Mas e se eu não tivesse essa comunicação verbal e alguém me fizesse uma pergunta? Vocês conseguem perceber a grandiosidade disso? Da gente poder facilitar, inclusive para as pessoas que não têm a comunicação verbal? E aqui, gente, eu posso incluir outras coisas, tá? Não só as questões cognitivas. A gente pode trazer pessoas que estão acamadas, que tiveram algum acometimento neurológico e perderam a capacidade de linguagem verbal, tá, gente? Perderam a capacidade de linguagem verbal. Elas não se expressam com a fala. Mas como seria a gente perceber que a gente pode usar essas ferramentas nas pessoas que estão com a comunicação verbal prejudicada por qualquer motivo que seja? E aí, olha aí a fonoaudióloga puxando a sardinha pro lado dela. Gente, eu já atendi inúmeros pacientes acamados, inúmeros pacientes que tiveram quadros graves de AVC e perderam a fala, a locomoção. E como eu poderia ter me comunicado com eles de uma forma... Eu sempre conversei com todos os meus pacientes, mesmo os que não tinham a comunicação verbal.
Claro que a gente sempre conversa, mas como seria a gente usar essas ferramentas em pessoas que também estão vivendo situações de limitação da linguagem verbal? E não só na questão dos rótulos também. Tá me vindo muita coisa na cabeça aqui. Jesus amado. Vanessa, anota pra mim, lindeza, por favor, amiga, por favor. A comunicação não verbal em pessoas acamadas ou sem a comunicação. Porque hoje eu tô falando, gente, eu tô falando e as informações estão vindo. Lembra que eu falei no início pra vocês que a minha mente ela funciona de um jeito muito diferente? Ao mesmo tempo que eu tô organizando e falando algo aqui, a minha cabeça tá assim, ó, cheia de informação chegando. Amiga, eu falei pra você anotar pra mim assim, o uso das ferramentas em pessoas sem a comunicação verbal. Aí assim eu já vou lembrar, eu já vou saber do que eu tô querendo falar. Porque a gente pode usar essas ferramentas para contribuir também e muito nesse tipo de situação. E aí eu, como boa fonoaudióloga que sou, vou puxar a sardinha pro meu lado. Ai, amiga, gratidão. O que seria de mim sem você aqui na minha live? Gratidão, muito obrigada. Então, gente, o a quem pertence isso, ele pode ser usado dessas duas maneiras. A gente conosco, né, enquanto a gente estiver percebendo que a gente está percebendo sentimentos de outras pessoas, mas a gente pode facilitar para outras pessoas perguntando, né, para quem você está fazendo isso, para a pessoa poder perceber e soltar isso do campo, perceber que isso não é dela. E aí uma outra ferramenta que é muito importante nesse tipo de situação e que traz aqui no livro também, gente, é a permissão. Que a permissão é para a gente sair do espaço de pensar que as coisas elas têm que ser certas ou erradas e a gente simplesmente percebe as coisas como elas são. É aquele olhar do observador que eu sempre falo, né? É a gente perceber... Obrigada, lindeza. É a gente perceber que a situação ela é o que é, sem a necessidade de colocar aquilo como certo ou como errado, tá? É a gente se libertar de todo e qualquer julgamento. Né? O conceito de consciência em Axis é consciência inclui tudo e não julga nada. É simplesmente a gente estar presente consciente com o que é e não necessariamente tentando entender se aquilo ali é certo ou é errado, tá? Gente, olha isso, eu tô falando da participação especial, só um minutinho, gente. O Maio lá, não senhora. Vem cá, gente. Eu acho que os meus bichos, eles estão fazendo teletransporte, que eu tinha deixado os gatos de lá, o Jack apareceu aqui. Ai, ai, como pode melhorar? Vamos lá. Vamos lá, permissão. Então, gente, a gente entrar em permissão com todo tipo de situação vai facilitar a gente a perceber e ficar mais presente e consciente com que aquilo é mesmo. E aí aqui no livro ela traz exatamente esse conceito. Ó. Permissão é sair do espaço de pensar que há maneiras certas e erradas de ser e de fazer as coisas. Está certo sobre isso, né, amiga? Com certeza. Você simplesmente percebe as coisas como elas são. Quando você entra num espaço de permissão, tudo fica mais claro e você tem a liberdade de fazer outras escolhas. Às vezes, os pais podem começar a perceber a verdade de seus filhos, o que é ótimo, mas ao mesmo tempo querem que seus filhos se ajustem a todas as normas e expectativas dessa realidade. Eles estão presos num ponto de vista fixo sobre como isso deveria parecer. Eles reconhecerão que sim, veem os talentos e as habilidades dos seus filhos e são sinceros nisso. Mas depois eles perguntam, então como a gente faz para que ele seja normal? Como fazemos para que ele se ajuste? Aí o exemplo que eles trazem aqui, gente, é um dos melhores que eu já li, assim. Porque eles falam, o Denk perguntou assim, vocês já imaginaram, gente? Agora visualiza essa cena, como seria a mãe do Einstein perguntando assim, como que eu faço para o Albert esquecer toda essa teoria da relatividade que ele está trabalhando e se tornar um pouco mais normal? Gente, vocês conseguem perceber isso? Vocês conseguem perceber que é a gente querer limitar a pessoa
de uma forma que a gente entenda como ela funciona, que a gente perceba ela como sendo normal, sendo que muitas vezes as capacidades dela são muito, muito, muito avançadas. É o caso do Einstein, né, gente? Imagina a mãe dele falando isso pra ele. Ai, meu Deus, como que eu faço pra esse menino largar isso e ser normal e andar de bicicleta? Aí ele fala que como é que eu faço pra ele se tornar um contador de feijão? Eu ri demais quando eu li isso. Então, gente, vocês percebem a diferença entre a gente estar em permissão com o que as pessoas são e as suas capacidades, ao invés da gente ficar tentando consertar essas pessoas? Porque, como eu disse, não tem nada de errado, não é verdade? Não tem nada de errado. E aí, gente, a gente começa a... Assim, ele faz... Nesse livro aqui, existem vários e vários processos aclaradores. E quem já fez o workshop comigo, eu levei vários desses processos, né? Para que a gente pudesse trabalhar com os processos aclaradores. Mas aqui na live eu não vou trazer os processos, né, gente? Até porque a gente não usa enunciado aclarador assim nas redes sociais. Mas o que a gente pode olhar de diferente nessa situação é, todas as vezes que a gente tiver percebendo uma situação de limitação e julgamento em relação a nós e aos outros, em virtude de qualquer rótulo ou limitação que seja, o convite é, como seria parar e fazer uma pergunta. Sempre parar e fazer uma pergunta sobre aquilo, tá? Uma das coisas que o livro traz aqui, que eu não falei, mas eu acho bem interessante para poder facilitar também essa compreensão, para mim fez muito sentido. As pessoas com essas capacidades, né, supercapacidades de TDAH, autismo, toque, eles têm o que a gente chama de consciência esférica. A consciência esférica, ela não percebe o espaço-tempo como nós percebemos. Ô, gente, meu Deus, o que é certo sobre isso? Agora toda segunda-feira vai ser isso. A vodka catando coisa ali. Gente, eu não sei mais o que eu faço. E aí a outra vem aqui pedir colo. Vem dar oi. Vem dar oi. Vem dar oi. O que vocês estão aprontando? Meu Deus! O que eu faço com você, senhora? Senhora! Hã? Ô, gente, e essas ferramentas que a gente usa, que eu vou trazer aqui um pouquinho, vou trazer uma ferramenta pra vocês, dá pra usar com os animais também. E eu uso muito com a Chacun. É assim, gente, então vamos lá. A consciência esférica, as pessoas que têm consciência esférica, elas não têm uma percepção de tempo como nós temos. Então, a nossa percepção de tempo, ela é linear. Então, eu percebo o passado, eu imagino e espero o futuro e eu vivo o presente. Quando a gente tem uma consciência esférica, não existe essa divisão de espaço-tempo. Então, eu não tenho passado, presente e futuro funcionando de uma forma linear. Tudo funciona simultaneamente. Então, eu posso perceber as informações de todos os espaços-tempos. Então, situações que já aconteceram há muitos e muitos anos atrás são vivenciadas de uma forma como se elas fossem presentes, porque na consciência esférica não tem essa separação. Então, como que a gente faz? E aí, assim, eu vou trazer aqui uma ferramenta para que vocês possam usar para facilitar a comunicação com pessoas que têm esse tipo de consciência, que têm algum tipo de rótulo, alguma questão, né, de TDAH, toque, autismo, ou até mesmo as pessoas que sofreram alguma questão, estão aí acamadas por algum motivo, perderam a linguagem verbal, tá, gente? Então, a gente usa a comunicação energética. Como, Marina? Telepaticamente. A gente, tudo não é energia? O pensamento também é energia. Então, quando a gente coloca a informação de uma forma, a ilustração inteira, a gente passa essa informação, a gente faz com que a pessoa perceba tudo aquilo que está acontecendo, sem necessariamente ter que acompanhar o espaço-tempo de como as coisas vão acontecer. Então, a gente pode fazer isso verbalmente e telepaticamente. Nos animais, eu faço muito com a Mayla, com a vodka. Eu faço muito com elas durante os tratamentos da vodka, né? Assim, a gente foi muitas e muitas vezes no veterinário, ainda estamos indo, né? Mas todas as vezes, quando a gente chegava, eu falava pra ela tudo o que ia acontecer. A última vez que a gente foi sábado. Ela foi lá fazer o retorno pra ver como é que tava a questão da quimioterapia. E aí,
ela chegou lá e ficou muito agitada e queria ir embora. E aí eu comecei a falar com ela, Vodka, você não vai ficar. E aí eu dava a imagem pra ela da gente entrando dentro do carro e voltando pra casa. Eu transmiti a imagem pra ela, ó, ela veio. Eu transmiti a imagem pra ela de que a gente faria isso, a gente estaria ali e depois a gente voltaria pra casa. E ela foi se acalmando. Porque na hora que a gente chegou, ela não queria entrar dentro da clínica, ela não queria ficar lá, ficou tentando sair, batendo na porta. E aí eu comecei a falar com ela, filha, você não vai ficar aqui, a gente vai, a doutora Tchelle vai te examinar e a gente volta pra casa. E eu dava a imagem inteira pra ela. Então a gente pode dar a imagem para essas pessoas que têm alguma dificuldade na comunicação, a gente pode dar a imagem inteira do que vai acontecer. Por exemplo, as pessoas com autismo, elas tendem a estar ali dentro do mundo delas, muitas vezes dentro do mundo delas, trancadas ali no seu universo e funcionando de acordo com o que é interessante para elas, com o que elas estão fazendo ali naquele momento. Então, às vezes, quando você tenta tirar uma pessoa que tem, né, esse diagnóstico dessa situação que ela está no mundinho dela, muitas vezes elas se tornam agressivas, isso vira uma grande situação, acaba virando um estresse muito grande, quando as crianças são pequenas, em birra, em gritos, choros, enfim. Então, quando a gente vai tirar a pessoa desse mundo para que ela possa, do mundinho dela, para que ela possa fazer outras coisas, a gente pode usar essa ferramenta da comunicação telepática e verbal também, contextualizando a cena inteira. Por quê? Como elas têm a consciência esférica e não funcionam de uma forma linear, se você for falar agora nós vamos fazer A para depois fazer B, mas 12 horas vamos fazer C, a pessoa já perdeu a conexão com você, ela não está te ouvindo mais. Ela não vai ficar presa no que você está trazendo de informação, porque aquilo para ela não tem nenhum significado. Aquilo para ela é lento, devagar e linear. Agora, se você dá a imagem inteira do que está acontecendo, a imagem do dia, e você fala de uma forma ampla tudo que vai acontecer, você consegue trazer a atenção da pessoa para você por um momento. E aí ela pode sim soltar aquilo e começar a fazer aquilo que você precisa que ela faça, vamos dizer assim. Eu lembro que quando eu li esse livro pela primeira vez, eu conversei muito com a Mila, meu braço direito aqui em casa, sobre ela usar esse tipo de comunicação com os filhos dela. Um deles tem um diagnóstico TDAH, e o outro não fechou o diagnóstico ainda, mas ele tem alguma coisa de traço de autismo. E aí ela começou a usar essa informação da comunicação energética telepática da cena como um todo, principalmente com o pequenininho, porque ele não estava todo dia na hora de ir para a escola, era uma grande questão, que era aquilo, né? Você tirar a pessoa do mundinho dela, do universo dela, para que ela faça uma outra coisa. E aí quando ela começou a trabalhar essa comunicação, informando tudo que aconteceria, ele foi começando a perceber, né, a informação e a fazer tudo que precisava ser feito sem ter necessariamente um momento desses, né, de dificuldade. E aí, gente, ainda tem as ferramentas também, né? Não posso deixar de dizer que a gente tem, em questões relacionadas à liberação de bloqueios, de crenças, de pontos de vista, a gente tem as barras. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente. Olha o Bob. E olha só. Essa é a Bela. Agora a gente tem uma dupla, ó, o Bob e a Bela. Gente, essas aqui são as barras. Esses pontinhos na cabeça são as barras. E o Bob e a Bela são os meus companheiros de aventura nos cursos, principalmente, para eu mostrar para as pessoas como que funciona. E semana que vem a gente vai fazer um processo corporal que chama circuitos. E esse processo corporal, ele trabalha junto com uma outra ferramenta que a gente aprende no curso de barras de Axis, que são sistemas de sequência trifásico. Eles têm excelentes resultados exatamente em pessoas que têm diagnósticos como autismo, TDAH, TOC. A gente usa essas ferramentas conjugadas, além de todas as outras ferramentas que eu falei aqui com vocês, né? Da gente trazer as perguntas, de trazer a comunicação telepática, de usar o a quem pertence isso, invertendo a pergunta. A gente pode usar todas essas ferramentas e outras ainda, tá? A gente não trouxe todas as ferramentas do livro. Eu não trouxe todas. Mas a gente tem muitas ferramentas que a gente pode usar nessas situações e também alguns processos corporais que podem contribuir nessas situações. Então, assim, esse processo especificamente tem essa aplicação
e pode ser usado dessa forma, e ele realmente vai contribuir muito para que a gente modifique os circuitos que estão ali com alguma inconsistência para facilitar que essa comunicação aconteça de uma forma mais fluida, tá? Porque no fundo, tudo que a gente traz aqui relacionada a essas questões dos rótulos, gente, está relacionado ao reconhecimento do ser infinito e as questões de comunicação, né? Então, talvez seja por isso que eu tenha me encantado tanto por esse livro e por essa parte de Axis que vai trabalhar isso, porque faz parte da minha formação, eu gosto de trabalhar com isso. Como fonoaudióloga, eu consigo perceber as limitações que muitas vezes a gente vê na nossa rotina, no dia a dia, mas como a gente pode usar essas ferramentas de uma forma leve, criativa, divertida e tornar a comunicação de uma forma mais simples, sabe? Porque a comunicação, ela é sobre isso, gente, ela é sobre a gente transmitir a informação e essa informação ser recebida pelo nosso receptor, não necessariamente numa linguagem verbal, né? A gente pode muitas vezes usar outras formas de comunicação, e o convite da expansão de consciência constantemente mostra isso, outras formas de comunicação, que a gente pode estar sempre conectado com outras pessoas, com outras situações, e cada vez mais ampliando mais e mais aí nosso campo de informações, né? Então, gente, hoje foi uma live assim, né, mais conturbadinha, aconteceram algumas coisas para começar. Desculpem de novo aí pelo atraso no início, mas o YouTube morreu, hoje ele não quis funcionar. Eu vou deixar essa live salva aqui e vou subir ela lá pro YouTube também. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conversar sobre esses assuntos comigo, fiquem à vontade. Vocês sabem que eu tô sempre à disposição pra gente trocar ideias por aqui. E é isso. Agradeço vocês. Na semana que vem tem mais live. Semana que vem a gente volta com os temas que a Super Vanessa, minha amiga, me ajudou aí e anotou pra gente poder perceber se a gente vai trazer esses temas, porque eu acho que eles tiveram muita conexão com o que a gente falou hoje também. E é isso, lindezas e lindezas do meu coração. Espero muito que a gente se veja, para quem eu ainda não tive o prazer de conhecer pessoalmente, que a gente se veja um dia em breve, seja aqui numa das classes ou seja em qualquer outra das classes pelo mundo aí, o que mais é possível. Uma linda noite para vocês. Fiquem com Deus e até mais.